Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero abordar sobre o falecimento, do Olavo de Carvalho. Para quem não conhece, ele foi um filósofo brasileiro, muito importante. Ele era ativista político da direita, escreveu vários livros, era professor, ministrava cursos de filosofia online e angariou muitos seguidores, ele teve uma importância nos anos 70, 80, 90. Ele dava palestras, sobre os planos geralmente da esquerda da América Latina. Ele foi um dos primeiros a falar, por exemplo, sobre o Foro de São Paulo, que muitos falavam que era conspiração, né? Pela esquerda ele é odiado porque a obra dele ajudou a, vamos dizer assim, muitos falam que ajudou a polarização no Brasil, mas também ajudou a dar uma, vamos dizer assim, é, existia no Brasil muitas pessoas que eram conservadoras e votavam na esquerda, né? Ou votavam no PSDB, por exemplo, que é social-democracia, achando que estava votando na direita, enquanto era uma direita da esquerda, vamos dizer assim. Também era a direita do PT, mas também centro-esquerda. O Olavo ele teve uma importância muito grande em, vamos dizer assim, muitos até teve um artigo na BBC, de Londres, aqui em português, que falou que ele como se fosse o parteiro da direita brasileira. Ele teve uma influência muito grande nas eleições, na vitória do Bolsonaro. Muitos jornalistas, a elite intelectual chama ele de o pai do bolsonarismo, olavismo, né? Muitos ele indicou, ele teve uma importância muito grande. Ele mesmo foi cogitado para ser ministro da Educação do Bolsonaro, mas ele mesmo não quis. Ele indicou, por exemplo, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. O Olavo teve uma importância muito grande. Ele tem vários livros, eu li acho que uns 4 ou 5 livros do Olavo. Eu, particularmente, sigo a maioria das ideias. Assim, no final da vida, que ele faleceu no dia de hoje, dia 25/1 de 2022, ele deixou um legado muito grande no Brasil. Ele contribuiu para as pessoas entenderem mais o que significa ideologia, como a esquerda atua. Ele mostrou também, por exemplo, como a teoria gramsciana, daquela revolução sem armas da esquerda, de dominação de espaços, isso não era muito compreendido pelo Brasil. Então, o Olavo, ele foi um filósofo que fez o Brasil enxergar, fez criar uma nova direita no Brasil, através da obra dele, dos discursos, nos vídeos no YouTube. Para quem não conhece o Olavo, ele tem uma capacidade de argumentação muito grande. Ele tinha debates ao vivo com eles chamam de pessoas de esquerda, esquerdistas, enfim. E ele conseguia debater assim, ele era um ativista muito grande que combatia as ideias de esquerda. Então, para quem é de esquerda, ele é odiado, ele inclusive foi perseguido politicamente. Ele se refugiou nos últimos tempos de vida dele na Virgínia, nos Estados Unidos, Muitos acusam ele de ser tipo sei lá, ter sido, sei lá, financiado pelos Estados Unidos, enfim, tem umas teorias conspiratórias. Mas o importante é que ele abriu a mente de muita gente no Brasil. Ele tem os olavistas, que se chamam, quem segue o Olavo de Carvalho, tem uma influência muito grande. Eu me considero uma influência muito grande, o Olavo também. Não que o canal Chester News seja olavista, mas eu compartilhava a opinião do Ernesto Araújo, vários outros bolsonaristas que também são olavistas. É uma perda muito grande, é um dia triste para quem segue ele, o olavismo. Eu acho que o olavismo ele é o maior filósofo brasileiro, ele vai deixar um legado. Acusam ele de algumas ideias conspiratórias, porque ele era muito inteligente mesmo. O Olavo ele tinha uma capacidade de argumentar, de debater. Os livros deles, ele era um autodidata com muitos livros, Acusavam ele de ser astrólogo, enfim, ele gostava de astrologia também. E tem umas acusações de terraplanismo, algumas coisas que o Olavo defendia realmente, eu acho que foi mais assim da idade mesmo, no final da vida dele. Mas isso não prejudica a obra que ele deixou, os seguidores, o movimento olavista no Brasil. Eu acho que o olavismo ele vai continuar mesmo, ó, com a morte dele, vai continuar um legado.
Inclusive a morte do Olavo vai ser um fator nas eleições agora desse ano de 2022, na minha opinião. É um fato imprevisível que pode aí angariar, vamos dizer assim, né, o Bolsonaro, por exemplo, decretou luto de um dia, né, oficial, com a morte do Olavo de Carvalho. Eu acho que o Olavo, no fim da vida, ele estava meio distanciado do bolsonarismo, falando que ele não entregou o que ele prometeu, enfim. O Olavo também tinha vários vídeos dele que eu sigo também, e estava com atrito com a ala militar do governo, ele estava insatisfeito no fim da vida, mas, enfim, eu acho que com esse fato, a morte do Olavo de Carvalho vai ter uma influência grande nas eleições desse ano, porque eu acho que os olavistas vão, né, voltar ao bolsonarismo, isso vai dar uma força maior para o Bolsonaro. É um fato aleatório, né, que vai contribuir, eu acho que para o Bolsonaro ganhar mais tração. Porque muitos jornalistas, analistas falam que o Bolsonaro tinha quatro estruturas, né, pilares. A ala intelectual, representada pelos seguidores do Olavo, a ala militar, que são os generais, tudo por Bolsonaro ser um ex-militar e ser praticamente um sindicato ali dos porta-voz dos militares, a ala anticorrupção, que era representada pelo Moro, mas houve uma divisão, só que o Bolsonaro ele ainda tem uma questão de anticorrupção que foi um pouco enfraquecida com as denúncias do filho, enfim, mas eu acho que o governo ele não tem escândalos de corrupção relevantes, mesmo durante a pandemia, né? Teve aquela questão da Covaxin, a CPI, né, acabou não encontrando nada relevante. Eu acho que a ala anticorrupção no bolsonarismo vai ser muito grande ainda, né? E, enfim, e a ala anticorrupção, militar, intelectual e tinha mais uma outra aula que eu não me recordo agora. Mas, enfim, essa morte do Olavo de Carvalho vai ser muito relevante na questão eleitoral. Ele deixa um legado muito grande, vários olavistas, seguidores do Olavo. Eu acho que vai realmente ter um impacto aí na eleição, né? Eu assisti, por exemplo, o programa do William Vac, né, na CNN, eu acabei de assistir, e eles falam sobre as eleições também, né? Eu queria falar sobre o falecimento do professor, do filósofo Olavo de Carvalho, e também um pouco da questão das eleições desse ano. O tema do programa do William Vac, que eu vou deixar na descrição do vídeo, era sobre a terceira via, né? Eles cogitaram se estava muito longe ou muito próximo, porque o Lula está em torno de 46% a 48%, se essas pesquisas forem verdadeiras, né? E que o Bolsonaro estaria ali com 25%. 70% seria Lula e Bolsonaro. A terceira via teria 30% em tese ali para brigar com o restante, né? Um debatedor lá disse que acha que a terceira via não emplacou, porque a gente já está em janeiro. Houve a questão se estava muito próximo das eleições ou não. Eu vi o discurso do Lula de 2 horas, esse último discurso que o Lula fez. Ele já deu sinais de que ele vai vir mais radical do que a eleição anterior. Ele já falou, por exemplo, que ele vai revogar a reforma trabalhista, não vai estar nem aí para teto de gastos, não está nem aí para o mercado, né? O Lula ele já deu declarações que ele ao mesmo tempo está tentando colocar o Alckmin, que é meio centro-direita, mas ele está dando declarações radicais. Ele está tendo igual falaram isso também no programa do WW do William Vac da CNN, que tipo, o Lula ele está querendo dar sinais para o centro-direita, mas está dando declarações mais radicais, está tendo essa dissonância aí no discurso com a prática. Eu achei o discurso do Lula assim muito... ele se emocionou um momento, falou, eu já fui pobre, então eu quero ajudar os pobres, senão não estaria aqui de novo, né? Ele tem esse apelo, né, com as classes mais baixas, de que sofreu, né? Geralmente as pessoas de esquerda têm essa ideia de essa sensibilidade com o sofrimento dos mais pobres, só que pregam coisas horrendas, né, que não dão certo na prática, como na Venezuela, Argentina e todos os países onde o marxismo foi implantado. Eles emplacaram ditaduras sanguinolentas,
impondo à força o pensamento coletivo, enfim. A intenção é boa, né? Ajudar os mais pobres, mas acaba virando ditadura, autoritarismo, igual na China, na Rússia, né? Coreia do Norte, Venezuela, Argentina. A intenção, eu já fui de esquerda, não tenho nenhuma vergonha de falar. Geralmente as pessoas quando são mais jovens, elas são de esquerda, até os 30, 35 anos, a pessoa... Só que depois que a pessoa... Geralmente os mais velhos são mais conservadores, a pessoa tem um pouco mais de experiência de vida, ela vê o que funciona na prática, o que não funciona. A gente é menos influenciável quando fica mais velho. A gente vê que a gente passa às vezes situações de vida ou morte, e você vê a importância da legítima defesa, de coisas que parecem o livre mercado, a liberdade de expressão, coisas que a gente parece que não dá valor quando é jovem, por achar que já são direitos garantidos. A gente vê, quando vai ficando mais velho, por exemplo, que as liberdades, o livre mercado, a legítima defesa são coisas que elas não soam muito bem para quem é mais jovem, mas elas são essenciais para você preservar a sua própria vida, a sua família. Enfim, é normal a gente ter ideologias diferentes, esquerda e direita, mas o ponto que eu queria dizer sobre as eleições de 2022 é as minhas impressões sobre o discurso do Lula. Ele tá dando a entender, na minha opinião, que ele vai ser radical. Ele falou que não está nem aí para teto de gastos. Que teto? Ele teve no momento que ele se emocionou, ele soltou ali. Ele falou: não quero saber de teto de gastos, do povo da Faria Lima, né, que chamam os... Faria Lima é onde fica a Bovespa, em São Paulo, os investidores. Ele deu a entender, a Gleisi Hoffmann também falou, que é do PT, uma figura importante do PT, ele falou: não estou nem aí para investidor, para mercado, a gente vai fazer o que veio para fazer. Ou seja, muita gente não entendeu a gravidade dessa declaração do Lula e da Gleisi Hoffmann. Por quê? O Lula teve sucesso porque ele tentou agradar o mercado no primeiro e segundo mandato. Na verdade, o Lula está dizendo assim: a gente teve sucesso porque a gente tentou agradar o mercado, mas não era isso que a gente veio fazer. Ou seja, eles estão dando a entender que por eles não serem o que eles realmente são, é que eles tiveram sucesso. Olha que interessante. Eles mesmos admitem que a gente tentou agradar o mercado, a gente respeitou a democracia, mas não é isso que a gente veio fazer. Ou seja, eles estão falando abertamente que a esquerda brasileira, o Lula, ele vai vir mais radical. Então, o que eu acho das eleições esse ano? Se o Lula está disposto a brigar mesmo para tomar o poder, já está em primeiro, né, nas pesquisas, a chance é da polarização ser maior. Por quê? É interessante tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro que as eleições sejam polarizadas. Então a gente pode esperar esse ano, por exemplo, protesto do MST, fechamento de estradas ou até possível greve dos caminhoneiros. O Lula já está agitando, por exemplo, os funcionários públicos a fazer greve. Então eu acho que esse ano, sinceramente, vai ser muito conturbado politicamente. Por que é importante polarizar? O Lula quanto o Bolsonaro, eles ganham com a polarização. Então é mais fácil quando os debates começarem ser uma eleição pesada, com vários xingamentos, ofensa. Eles vão ter um debate, na minha opinião, assim, o Moro vai pegar pesado com o Lula, com o Bolsonaro, vai ser um barraco total a eleição esse ano. Porque está em jogo, né, o futuro do país, e a esquerda, eles tiveram foram acusados de corrupção na Petrobras. Eu acho que a China e a Rússia apoiam o Lula, né? A China ela está numa questão de influenciar a América Latina a ter governos de esquerda. Então tem uma coisa geopolítica, né, da Rússia e China preferirem um candidato de esquerda, porque o Lula era a favor dos BRICS, né? Eu acho que os Estados Unidos vai apoiar o Bolsonaro e o Moro, principalmente. Eu acho muito difícil ter terceira via numa eleição polarizada. Eu acho que o Bolsonaro vai pegar pesado, igual falaram no programa do William Vac, WW, que o Bolsonaro vai estar brigando ali com o Moro, com o Ciro, com a Tebet, para tentar ir para o segundo turno. Então, vai ser... eu acho que o Lula vai ser mais polarizado. Ele parece que está afim de falar a verdade. Ele elogiou o Partido Comunista Chinês, que o Estado é pesado. Então, assim, eu não me surpreenderia do Lula falar: o que importa são os mais pobres, a gente vai acabar com a desigualdade,
não quero nem saber se vai explodir a dívida de novo, né? Porque geralmente os países, a esquerda ela é boa como oposição no Congresso, mas quando a esquerda latino-americana entra no poder, eles entram para estilo Venezuela mesmo. Embora o Lula falou no discurso dele que não vai perseguir pessoas de direita, conservadores, eu não acredito nisso. Ele parece que não estava sendo muito sincero nessa questão. Ele dá sinais de que ele não vai agradar ao mercado, não vai agradar os investidores. Então, dá para entender quem conhece o Lula, quem conhece os discursos do Lula, não o Lula do marketing, o Lula real, né? Eu acho até que ele está sendo sincero demais, né? Ele está com esse clima de já ganhou por estar muito tempo, por estar com quase 50%. Muitos falam que ele pode ganhar até no primeiro turno. Eu acho que, igual falaram no programa do William Vac, o imponderável pode acontecer. Eu acho que vão forçar a acontecer várias coisas. Protestos, greves caminhoneiros, greves funcionário público. A esquerda vai vir para, igual o Dirceu falou, né, que é o mentor do PT, de tomar o poder. Então, tipo assim, a gente pode esperar o STF sabotando também o governo Bolsonaro. Pode ter agitação civil, MST na rua, MTST. Eu acho que esse ano vai ser tenso para o Brasil. E não que eu deseje isso, lógico, ninguém deseja isso, mas ao que tudo indica, para não deixar a terceira via crescer, o próprio Lula e Bolsonaro vão ser mais radicais, porque o Lula é extrema esquerda e o Bolsonaro é extrema direita. Como a população brasileira não é extremista, para o Lula e o Bolsonaro é importante ser extremista para os dois polarizar e os dois irem para o segundo turno. Eles vão querer esmagar a terceira via juntos, né? Então eu acho que é o interesse comum do Bolsonaro e do Lula que a terceira via não vire, vamos dizer assim, nenhum. Na minha opinião, quem vai mais ter voto na terceira via vai ser a Tebet e o Moro. Por quê? Os outros candidatos ou são irrelevantes, tipo Mandetta, o Dória. O Dória, apesar de ser governador de São Paulo, ele não é conhecido no resto do Brasil, não tem, né? É o mesmo problema que os outros ex-tucano tinham, o Serra, o Alckmin. Eles são bons em São Paulo, aí quando no resto do país ninguém gosta deles, então o Dória não tem muito chance de subir, na minha opinião. O Ciro tem uma rejeição muito grande, porque ele, igual falaram no programa, ele é terceira via, mas ele é mais centro-esquerda, e ele tá falando mal, porque assim, quando a eleição é polarizada, você fala mal dos dois, você perde voto dos dois lados. É o que vai acontecer com a terceira via, ela vai ser esmagada. Porque, por exemplo, o Dória fala mal tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Aí acaba não ganhando voto de ninguém. Então a terceira via, eu acho que o Moro, por exemplo, se ele fala mal do Bolsonaro, ele não consegue ganhar voto dos bolsonaristas. E se ele fala mal do Lula, é mais fácil ele atacar o Lula. Embora no programa eles falaram lá que os cientistas políticos que, inclusive eu assisto, eles vão bastante tempo no William Vac, desde da época da Globo News e tal. Eu acho que não vai ter como o Lula, vamos dizer assim... Enfim, eles vão tentar não fazer a terceira via virar, mas eu acho que o Moro e a Tebet são as duas. A Tebet, por ela ser mulher, vai ter muito voto feminino nessa eleição. Acho que a questão de gênero cada vez importa mais, tanto no Brasil quanto no mundo. Ela é uma senadora assim muito... Eu acho que nos debates ela vai chamar a atenção, porque quem acompanha a política sabe que a Tebet, ela fala bem, ela é da bancada feminina e ela assim... Quando os caras vêm com machismo com ela, por exemplo, nos debates, ela é firme. Então, numa eleição que vai ser meio barraqueira, ela é uma mulher forte que eu acho que ela vai ter chance de subir muito nessa questão. Se for muito barraco, ela não tem medo de barraco, ela vai xingar tanto, ela vai se defender das agressões tanto do Moro quanto do Lula, do Bolsonaro. Então, eu acho que assim, os quatro que tem mais chance. O Lula e o Bolsonaro por ser polarizado, e eu acho que a Tebet, o Moro porque ele é mais conhecido. Então eu acho que se for virar uma terceira via, eu acho que tem mais chance é o Moro, né?
por ele ser mais conhecido, ele ter muita visibilidade, ele ficou na mídia há muito tempo por causa da Lava Jato, então o Brasil inteiro conhece o Moro. E a Tebet, por ser mulher e muito forte, eu acho que ela, quando começar os debates, ela vai subir muito. E também a questão, né, de se está muito longe ou perto das eleições. Eu acho, na minha opinião, igual o comentarista falou no William Vac, as eleições elas estão muito próximas já é janeiro, mas em outubro. E o outro comentarista falou que para acontecer imprevisibilidades ou imprevisto, coisas improváveis, é muito tempo ainda. Eu acho que grande parte da alta que o Lula está é uma insatisfação com o pós-pandemia, né? Não estou falando que a pandemia já acabou, mas os 2 anos piores da pandemia já passaram, 2021, 2020 e 2021. Então, grande parte do Lula está assim muito turbinado antes, muito longe da eleição, é a insatisfação com a pandemia. Muitas pessoas perderam parentes, perderam a vida, perderam emprego, renda. Esses anos foram horríveis. Então é normal que grande parte da insatisfação recaia sobre a popularidade do Bolsonaro. Eu acho que quando a eleição começarem os debates, a apresentação, propaganda eleitoral, o Bolsonaro ele vai ter uma chance de retirar muito voto do Lula. Porque a insatisfação com a pandemia, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, por exemplo, eles são pessoas práticas, né? O Bolsonaro, por ser ex-militar, ele está acostumado a resolver problema, a brigar, ele não é muito bom de comunicação. Então, as conquistas do governo Bolsonaro, como a mídia toda ficou contra o Bolsonaro, eu acho que teve um ruído muito grande, insatisfação, loucura da pandemia. Isso vai diminuir conforme a eleição for se desenvolvendo. Então eu acho que o Lula vai cair muito ainda. Eu acho que se o Lula está com 46, ele vai baixar para uns 30. Conforme o Lula for falando as coisas, eu acho que ele vai cair cada vez mais. Por quê? Ele já falou, por exemplo, sobre o teto de gasto, que não está nem aí para o teto de gasto. Isso pegou muito mal. Se ele está falando que não está nem aí para o mercado, nem começou a eleição, ele já falou que não está nem aí para o mercado, isso dá uma sinalização negativa para o próprio Lula. Ele está falando assim, né? Na outra vez eu fiz uma carta aos brasileiros, empresários, dessa vez eu não quero nem saber. Ou seja, o Lula ele era radical, né? Quando brigava contra o Collor, e o próprio marqueteiro dele falou, ó, se você for radical você não ganha eleição. O Lula mesmo fala isso no avião lá, né? Que ele fala do Valessa e tal. Ele fala, ó, você é radical, você não vai ganhar eleição. Então cria um Lula aí, um personagem, foi o Lulinha que ele criou para ganhar da outra vez. Pelo jeito, o próprio Lula não está seguindo o conselho do próprio marqueteiro dessa vez, Duda Mendonça. Ele está falando, não, a gente vai fazer o que devia de ter feito desde o começo. Ou seja, o Lula ele voltou, depois que ele foi preso, depois que foi presidente, ele mostra que ele vai ser radical. Se ele está demonstrando isso, eu não estou falando o que eu quero achar, estou falando os sinais que ele teve no discurso dele, a própria Gleisi falando que não está nem aí para teto de gasto, reforma trabalhista, ou seja, o Lula, pelo jeito, ele quer voltar à reforma sindical que era antes, ele está voltando, na verdade, às raízes de extrema esquerda dele. Agora, quanto vai fritar de voto por causa disso, quanto o mercado vai reagir mal, as bolsas vão cair quando ele falar essas coisas, só Deus sabe, né, o que vai acontecer. Mas que se ele vê que pegou mal, perdeu o voto falando essas coisas radical, é capaz dele voltar a querer fazer um Lulinha Paz e Amor volume 2, né? Mas aí se ele já falar muita verdade, não vai conseguir voltar ao que era antes. Então é mais fácil, na minha opinião, é o que? A insatisfação da pandemia fazer o Bolsonaro, conforme a campanha for se desenrolando, a tendência maior, na minha opinião, é o Bolsonaro subir, mostrar que a insatisfação da pandemia, eu acho que o Lula está grande porque a revolta é maior. Essas coisas ignorantes que o Bolsonaro fala de contra a vacina, né, de vacinar a criança, ele está falando coisas ali sem sentido nenhum. Isso está revoltando a população. E eu acho que o Bolsonaro, ele vai, conforme a campanha, ele vai ficar mais sério, né? O Bolsonaro parece que ele está cansado da pandemia, ele perdeu a mãe recentemente também,
teve só o Olavo de Carvalho, morreu, a mãe do Bolsonaro faleceu. Então o Bolsonaro, eu acho que ele está cansado com o estresse da pandemia. Quando ele botar a cabeça no lugar, os assessores trazerem mais informações de pesquisa, eu acho que o Bolsonaro ele vai acabar uma hora levando mais a sério a campanha. Ele vai se preparar para os debates, né? A gente espera que ele faça isso, quem é bolsonarista, e ele põe a cabeça no lugar e brigue mais, porque o Bolsonaro ele não tem medo de discutir, ele foi parlamentar por muitos anos, então ele debate bem. Apesar do Bolsonaro não ter ido nos debates em 2018, eu acho que dessa vez ele vai para os debates e vai ser bom. O Bolsonaro ele vai atacar o Moro, vai atacar o Lula, vai conseguir se defender, porque o Bolsonaro ele melhorou muito. Apesar dele continuar falando algumas coisas assim que pegam mal, vamos dizer assim, ele é muito autêntico. As pessoas gostam de pessoas autênticas. Então ele vai falar a opinião dele mesmo. No debate não vai ter como distorcer igual a mídia está fazendo. Então o que eles fazem hoje em dia? Ele fala uma coisa ali meio descontraído na live, aí gera uma notícia de jornal ali. Então eu acho que o Bolsonaro, a queda do Bolsonaro nesse momento eleitoral, nessa fotografia de janeiro agora de 2022, ele está desgastado porque a mídia está contra ele e ele fala aquelas besteiras que é distorcida pela mídia. Quem segue o Bolsonaro sabe que ele foi distorcido, mas quem é anti-bolsonarista cria uma sensação ali, nossa, não acredito que ele falou isso, né? Assim, como as pessoas, a maior parte das pessoas trabalham o dia inteiro, estão cansadas, elas acham que o resumo das notícias ali é a verdade, mas não é, né? Quem tem mais tempo disponível, por exemplo, eu vi o discurso do Lula inteiro, 2 horas, a entrevista que ele deu recente. Então, assim, você vê o contexto real. O Bolsonaro, ele fala geralmente coisas na live na quinta-feira, eles pegam ali um trecho e dá aquela manchete anti-bolsonarista para desgaste mesmo. Então, assim, eu acho que quando a campanha começar, o Bolsonaro ele vai fazer mais material institucional, vai ter campanhas na TV. Eu acho que isso vai tirar esse ranço, essa coisa estranha que a mídia conseguiu fazer durante a pandemia. A CPI desgastou muito o Bolsonaro também, ficavam falando aquela coisa né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O Bolsonaro ele comprou 400 milhões de doses de vacina. Só que como ele não sabe se comunicar direito, ele falou, eu sou contra vacinar, eu não vou vacinar. Só que você, que é brasileiro, você tem o direito de se vacinar. O que eu sou contra? Na live ele explica, para quem é bolsonarista, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Tem país como a França, por exemplo, outros países que estão querendo que todo mundo seja obrigado a se vacinar. O Bolsonaro, desde o começo, ele fala, eu sou contra você obrigar as pessoas a vacinar, mas eu comprei as vacinas e acho importante o brasileiro decidir. Quer vacinar? Vai ter a vacina. Não quer? Você não vai ser preso ou... né? O que ele está defendendo, na verdade, na cabeça dele, é a liberdade da pessoa, se vacinar ou não. Aí o que acontece? A mídia, né, fica batendo que ele é negacionista, igual aqueles lunáticos de conspiração. Então, assim, eu acho que muita coisa vai se esclarecer conforme a campanha. No próprio debate, esse monte de poeira, né, de ruído que a mídia criou, ele vai ter a chance nos debates de se falar, não, nunca fui negacionista, eu sou contra a obrigatoriedade. Coisa que você, Lula, por exemplo, você é ditador, você falou bem da China, entendeu? Por isso que eu acho que o Bolsonaro vai subir. Nos debates, ele vai se defender, vai atacar o Lula, vai atacar o Moro, e isso vai fazer o Bolsonaro subir, na minha opinião, de novo. Porque vai ter passado essa questão da pandemia, a pior parte, embora o Omicron tenha novas variantes, né, a chance maior é a pandemia dar aí uma tréguazinha, na minha opinião, né? Porque aquela loucura do começo da pandemia, não sei se, né, todo mundo que viveu a pandemia sabe, antes de ter as vacinas, as pessoas estavam desesperadas, parecia que o mundo ia virar um apocalipse zumbi, as pessoas fazendo estoque de alimentos, a gente não sabia se a ordem institucional do país ia ser quebrada, se ia ter estado de sítio, era aquele momento assim absurdo, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo, né, brigando, preso, lockdown,
realmente era uma situação horrível, né? Graças a Deus a ciência conseguiu em tempo recorde, graças ao quê? Aos bilhões de tanto do setor público quanto empresas farmacêuticas conseguiram, graças a Deus, achar vacina. Porque, por exemplo, vamos supor que essa pandemia não tivesse uma vacina até hoje. O mundo ia estar um caos. A gente tem que dar graças a Deus. No judaísmo eles falam, a gente tem que agradecer até o que é ruim, porque podia ser pior. Então, assim, se não tivesse como a ciência achar uma vacina, o mundo ia estar um caos, igual aquela loucura antes da pandemia até agora. Entendeu? Então, assim, a gente sabe também, quem não gosta, quem é contra tomar a vacina, tem argumentos bons. Porque realmente a vacina foi feita às pressas, mas é uma pandemia, lógico que tinha que ser às pressas. Não tinha assim, não tem como ficar 10 anos para desenvolver uma vacina segura no meio de uma emergência global. Então é isso, eu gostaria de falar sobre essa questão, fiz um vídeo um pouco mais longo sobre a morte do filósofo Olavo de Carvalho, meus pêsames para a família, para os seguidores, né, que vai ter um dia de luta oficial no Brasil. Ele continua sendo importante, apesar de no final ele ter se distanciado do Bolsonaro. Eu acho que os olavistas vão com a morte do professor, né, Olavo de Carvalho, vai acabar tendo uma reaproximação dos bolsonaristas. Quem é olavista e é bolsonarista ao mesmo tempo, né? Na verdade, você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que é um fato muito relevante, eu gostaria de deixar registrado, que eu admiro muito. Eu já li muitos artigos, os livros do Olavo, apesar de não concordar 100%, né? Eu concordo 90 e poucos por cento, e ele foi muito importante para o reacender ali do conservadorismo do Brasil, de você separar o joio do trigo da ideologia, né? E algumas coisas ele combatia a esquerda com um ímpeto muito grande. Algumas coisas eu não concordo, mas ele praticamente é um pai da direita moderna brasileira. Ele já entrou para a história, na minha opinião. Ele era um gênio, autodidata, foi muito importante para o Brasil e vai fazer muita falta aí no Brasil e no mundo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.